O mundo físico, com seus fenômenos, nos faz perceber grandezas físicas como temperatura, pressão, luminosidade, umidade, entre tantas outras. Temos essa percepção por meio dos nossos órgãos do sentido, que enviam informações ao cérebro e nos dão a sensação de calor, frio, excesso de sons. Já os robôs utilizam sensores diversos para capturar as informações do mundo físico, incluindo aí temperatura, luminosidade, gases, entre outras. Contudo, computadores e robôs só trabalham e conseguem entender a lógica digital, que só utiliza os números 0 e 1. Para que um computador ou robô possa tratar as grandezas físicas, é preciso converter esses sinais para valores digitais. Para essa função, existem os circuitos ADC, do inglês Analog Digital Converter, ou conversor analógico digital. No Arduino, é um circuito interno ao microcontrolador Atmega 328. Assim, por exemplo, a temperatura com o sensor adequada pode ser convertido em níveis digitais. O Arduino possui várias entradas para aquisição de dados analógicos, entre elas a marcada e indicada como A0. Ao aplicar a entrada analógica A0 um nível de tensão entre 0 e 5 volts, esse nível será convertido para um valor na faixa de 0 a 1023. Para demonstrar o uso de sensores analógicos, vamos criar um projeto com o sensor LDR. LDR, ou Light Dependent Resistor, é um sensor que altera sua resistência elétrica dependendo da quantidade de luz que incide sobre ele. Antes de utilizar o LDR com o Arduino, vamos fazer uma simulação para ajudar na compreensão do ponto de vista elétrico do que acontece com o sensor. O circuito conecta o LDR a uma bateria por meio de um circuito auxiliar conhecido como divisor de tensão. Então, conectamos o LDR a um resistor. A outra extremidade do resistor é conectado ao negativo da bateria por meio desse fio preto. Um voltímetro também é conectado ao negativo. E a ponta de medição do voltímetro ela é conectada ao ponto central da conexão entre o resistor e o LDR. Vamos ver como funciona a simulação quando alterarmos a quantidade de luz aplicada ao LDR. Com o circuito da simulação ligado, vemos que temos uma tensão no voltímetro de 49,8 mV. Vamos alterar o slide, que altera a quantidade de luz aplicada ao LDR, simulado, é claro. Então, com menos luz, vemos que o nível de tensão diminui. Aumentando a quantidade de luz, vimos que o nível de tensão aumenta. Então, no máximo, 5 volts e 97, no mínimo 49 milivolts e na posição central em torno de 4,54 volts. O mesmo circuito da simulação será utilizado para a conexão ao Arduino. Então, uma das extremidades do resistor será conectada ao GND, a outra extremidade que conecta o LDR aos 5 volts, e em A0 o elemento de conexão entre o resistor e o LDR. Para facilidade de montagem, vamos utilizar o Arduino e uma placa de prototipagem. Então, inicialmente, conectamos o LDR, em seguida o resistor, vendo que uma das extremidades, tanto do resistor quanto do LDR, está conectada em comum nessa linha. A outra extremidade do resistor vamos conectar ao GND do Arduino. A outra extremidade do LDR conectamos aos 5 volts.
E o elemento de conexão comum entre o LDR e o resistor, conectamos em A0, a porta de entrada do Arduino. E aqui temos a montagem: o Arduino, a placa de prototipagem, o LDR, resistor e os conectores. Foi utilizado um resistor de 2.200 ohms. O valor desse resistor vai depender muito do tipo do LDR utilizado. Vamos então criar um script no scratch.x para testar a leitura analógica e verificar o funcionamento do LDR. Já temos aqui carregado em mais blocos o comando ler analógica. Vamos arrastar para a área de script e vamos fazer com que o valor obtido pelo sensor seja mostrado pelo Scratch, pelo gatinho do Scratch. Então vamos em aparência, da mesma forma que utilizamos com variáveis, vamos arrastar ler analógica para diga e clicar para ver a execução. Então vemos que temos aqui o valor mostrado, 334. Vamos alterar a quantidade de luz que está recebendo o LDR, cobrindo o mesmo e ver. Vimos que o valor 223 diminuiu e está correto, haja visto que a quantidade de luz também diminuiu. Vamos aproximar mais e diminuir a quantidade de luz. Executando de novo, temos o valor 205. Vamos alterar o script para que o valor obtido pelo sensor seja mostrado continuamente pelo ator. Para fazer isso, vamos em controle, arrastamos o bloco sempre e arrastamos diga ler analógica para sempre. Isso vai fazer com que o script seja executado continuamente a partir do momento da execução. Vamos em eventos, quando clicar, e disparamos a execução clicando na bandeira. Então a execução é iniciada e vemos que os valores vão alterando. A alteração é pequena, pois não está ocorrendo uma grande alteração na quantidade de luz que o sensor está recebendo. Vamos alterar a quantidade de luz e vemos que com pouca luz o valor chega até 92, na faixa de 90. À medida que vamos distanciando essa proteção, esse cartão de papelão, vai aumentando o valor. Isso é um aumento proporcional à quantidade de luz. Até agora, o script simplesmente mostra o valor do sensor. Vamos alterá-lo agora de forma que decisões sejam tomadas em função da quantidade de luz. Para isso, vamos utilizar o controle de decisão. Se. Então vamos tirar o diga, vamos inseri-lo em sempre, vamos escolher um operador, vou escolher o operador maior. Vamos colocar ler analógica como um parâmetro do operador maior e definir aqui um valor para o segundo parâmetro. Por exemplo, vou utilizar 200. Então, se a leitura analógica for maior que 200, vamos colocar aqui uma mensagem para o diga. Maior que 200 significa que temos mais luz. Então vamos colocar uma mensagem ambiente claro.
Se não, se o valor for menor que 200, vamos utilizar aqui a mensagem diga, escrevendo ambiente escuro. E está pronto o nosso script. Então temos aqui sempre, vai ser executado continuamente, aí é feito o teste. Se a leitura analógica maior que 200, ambiente claro. Se não, ambiente escuro. Sendo que ambiente claro e escuro são as mensagens que o ator vai exibir. Vamos executar e verificar. Então, ambiente claro significa que ler analógica está retornando um valor maior que 200. Vamos colocar o cartão para diminuir a quantidade de luz e vemos que ele exibe ambiente escuro. Variando isso, temos alteração da mensagem. Nessa aula, vimos o que são sensores, como conectar um sensor analógico ao Arduino e como criar um script para ler e tomar decisões com base nos dados obtidos do sensor de luminosidade. Nas próximas aulas, vamos combinar sensores, servomotores e recursos de mídias do Scratch para criar projetos interativos e robôs.